E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vim trazer mais um vídeo sobre aqueles conteúdos que a gente gosta pra caramba, sobre funcionalidades, engenharias, enfim. Pelo título do vídeo vocês já sabem o que eu tô trazendo aqui nesse vídeo. Então antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça daquele nosso combinado. Se inscrever, dar o joinha, comentar e compartilhar para todo mundo ter acesso nesse conteúdo. 3 perguntas para vocês. Vocês sabem me dizer o que é o engenho? Vocês sabem me dizer como eles funcionavam? O que eles produziam exatamente? Nesse vídeo aqui a gente vai contar um pouco sobre como funcionavam os engenhos na época do Brasil colonial. Se você estuda, se você está no colégio ou precisa prestar algum vestibular, essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade de você ficar nesse vídeo aqui, porque a gente vai conversar um assunto muito legal. Espero que vocês gostem. Então, sem delongas, vamos pro vídeo. Bom pessoal, muitas das vezes nas escolas a gente se perguntava o que é engenho, o porquê dessa palavra, o porquê que todo mundo que fala de engenho já remete à escravidão no Brasil. E a gente fica se perguntando, né? Tipo, às vezes eu mesmo particularmente ficava me perguntando, engenho, Casa Grande, Capela, tá? O que isso tem a ver? E esse vídeo aqui é pra você, meu caro. A gente sabe que antes do Brasil ser descoberto, ele era uma terra virgem. O que seria terra virgem? Nada mais é que são terras que não tem plantio, os plantios que dão da natureza, né? Aquela questão da cadeia alimentar, os pássaros comem os frutos, aí defecam as sementes, enfim. Não teriam um plantio, digamos assim, de forma motora, né? De forma um plantio feita pelo ser humano. Lá para os anos 1530, Portugal estava numa crise muito tremenda devido a uma série de fatores que aconteciam na Europa, como guerras, crise econômica, desastres naturais. Para você que não sabe, os portugueses entre aspas, descobriram o Brasil devido a um grande desastre natural que teve em Portugal, que foi um terremoto, e eles começaram a procurar novas terras virgens para se colonizar. E nessas viagens das caravelas eles já tinham os comércios fixos nas Índias, que antigamente se falava nas Índias, né? Devido a muito comércio de temperos, alimentos, mantimentos, artigos antigos, enfim, uma série de mercadorias que eles tinham essa conexão entre a Europa e o Oriente Médio. E devido a esse comércio fixo nas Índias, eles acabaram procurando uma terra nova e virgem, que seria o Brasil. A princípio eles não queriam investir em muita coisa aqui, devido a uma série de problemas que a corte estava passando, mas eles também pensaram que se eles deixassem isso aqui sem a colonização deles, outras potências europeias na época poderiam ter invadido e colonizado. Então o que eles fizeram? Eles começaram a tirar alguma coisa que pudesse crescer em abundância aqui e eles retomarem toda a economia que eles perderam devido a todos aqueles fatores que a gente comentou aqui no começo. Então, o que eles perceberam aqui no Brasil? As terras litorâneas eram umas terras muito férteis devido à irrigação dos rios que vinha dos mangues e desaguavam no mar. Se você perceber, muitos portos, muitas capitais de potências no Brasil colonial tinha essa questão da terra em abundância, né? Da terra rica, do solo fértil. E eles começaram o plantio de cana-de-açúcar. Para quem não sabe, o processo da cana-de-açúcar gera diversos recursos, como o açúcar, o etanol, o melaço da cana e outros combustíveis que possam mexer em algum maquinário e tudo mais. E o que eles tiraram de proveito na cana-de-açúcar? Para quem não sabe, existia um setor nessa economia toda chamado engenho. Como que funcionava o engenho? Nada mais é do que eles colocavam aquelas rodas gigantes de estrutura de madeira para que a corrente do rio pudesse passar pelas cuias, empurrasse a roda do engenho, né, e fizesse o giro da moenda que moía a cana-de-açúcar. Então eles usavam como recurso natural o rio vinha, fazia todo o impulso dessa roda, a roda girava e no maquinário, no centro do engenho, rodava os cilindros para o esmagamento da cana e ali tirado o sumo da cana. Depois desse processo de moagem da cana, eles faziam a fervura desse sumo.
visto que quando esse sumo chegasse em altas temperaturas, eles chegavam numa espessura um pouco mais grossa, né? Um pouco mais espessa. E esse sumo da cama era fervido em tachos gigantes de cobre e ficavam lá. Os escravizados ficavam por horas mexendo até chegar a essa espessura. Chegando a essa espessura, eles colocavam num vaso de barro que parecia semelhante a uma cuia, que eu vou botar aqui nesse canto para vocês verem mais ou menos como que era. Esse vaso aqui, eles colocavam todo o melaço da cana, e esse melaço da cana, ele era como se fosse uma espécie de mel. E esse melaço nada mais é do que ele cristalizava e fazia o açúcar. Então eles colocavam dentro desses vasos, na ponta do vaso, tinha um microfuro que o melaço ia pingando. Colocaram dentro desses vasos e deixavam por horas secando. Quando esse vaso secava, eles viravam ao contrário, e o que acontecia? Eles colocavam dentro desses vasos numa mesa com diversos furos, né, com diversos cortes assim redondos, e colocavam esses vasos tudo ali. E embaixo tinha uma calha, que é onde esse melaço ia escorrendo até se cristalizar todo, e esse melaço ia para um outro departamento, que aí eles desfaziam e faziam um outro tipo de produto. Quando esse melaço escorria por inteiro, eles iam e deixavam esse vaso virado ao contrário, que aí formava tipo uma espécie de uma montanhazinha, colocava no sol para secar. E esse formato do açúcar ficou conhecido como os pães de açúcar. Meu amigo, exatamente, aquele mercadinho que você conhece, aquele monte gigantesco lá no Rio de Janeiro, você conhece sobre esse nome? Foi inspirado nesse tipo de processamento do açúcar. E nesse processamento eles tinham o açúcar um pouco mais cristalizado em cima e embaixo o açúcar um pouco mais escuro, que hoje é o açúcar mascavado. E como naquela época os burgueses achavam um desaforo a gente ter as coisas escuras, né? Coisas escuras, tanto em geral, eles ficavam com os branquinhos e o mascavado iam para um pouco mais na classe média ali, um pouco mais os ralezinhos. Visto isso, a gente sabe como que funcionam os engenhos. Mas o que exatamente é o engenho? O engenho, no começo, era somente aquele maquinário que faz todo aquele processamento da moagem da cana. De uns tempos depois, eles colocaram o engenho como um todo, desde a plantação, da colheita, da moagem, da fervura, da secagem até o final. E todo engenho tinha sua casa grande. Aê! Sua casa grande ali que ficava os senhores do engenho. Você já ouviu esse nome, né? Senhores do engenho que ficavam lá cuidando das suas propriedades, das suas plantações, e assim era feito o nosso açúcar. Lembrando também que os transportes do açúcar e da exportação dele eram feitos por carros de boi, por barcos no rio e até chegar nos navios de exportação. Hoje em dia o nosso açúcar ele é um processo um pouco mais industrializado, ele tem a sua refinagem, a sua lavagem, um processo muito mais evoluído do que aquela época. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, compartilhar. Muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado aí por ter assistido até o final, valeu e até o próximo vídeo.